Olá, turma. Aqui é o professor Lucas e a gente está aqui mais uma vez com a nossa disciplina de português instrumental. Na última aula, a gente começou a falar sobre interpretação de textos, não diretamente. O nosso primeiro objetivo era entender o que era um texto, e para isso a gente começou a falar sobre os elementos comunicativos envolvidos em um texto. Então, um texto nada mais é do que uma forma de se comunicar, né? Os elementos de comunicação fazem parte do texto e são fundamentais para que a gente entenda da melhor forma possível esse texto. A gente entendeu aí o que é um emissor, o que é um receptor, o que é o assunto do texto, o que é a mensagem, os códigos, como eles são transmitidos. Hoje a gente vai entender, dentro de um exemplo, o que é a interpretação de textos. Para que a gente vai interpretar? Antes de entender o que é interpretar, a gente precisa saber o para que a gente vai fazer isso, né? É uma dúvida comum de todo mundo que está aprendendo algo novo, né? Para que isso vai servir na minha vida? Então, na realidade, eu não vou ensinar vocês a interpretar. Eu só vou formalizar do ponto de vista de português o que é interpretação. Porque interpretação vocês já fazem no cotidiano de vocês. Vocês fazem interpretação de texto a todo momento, né? Há uma necessidade na vida de se interpretar as informações, de se interpretar os textos. E quando eu falo de textos, não são somente textos escritos, a gente tem uma infinidade de textos. Histórias em quadrinhos, cartazes, sinalizações em placas, avisos sonoros são formas de textos. Então, tudo que passa uma informação é uma forma de texto. Tá? Então, eu trouxe 3 exemplos para vocês aqui. 2 que eu gosto de falar muito, né? A nossa faixa de pedestre, não tem nada escrito ali, e ela passa 2 tipos de informações diferentes. Ela passa informação para o pedestre de que é seguro atravessar ali, e ela passa uma informação para o motorista de que ele deve parar para garantir a segurança do pedestre, de forma que ele atravesse com segurança. Um outro, também sempre está presente nos meus exemplos, o semáforo de trânsito. Você tem que saber interpretar. Então, a gente também tem 2 tipos de interpretação para o semáforo. O semáforo, quando está vermelho, indica que os carros devem parar e os pedestres devem avançar. Quando o semáforo está verde, significa que os carros devem avançar e os pedestres devem parar. Então, a gente interpreta sinais luminosos, a gente interpreta pinturas, a gente interpreta símbolos, não somente textos. E como a gente já viu na nossa aula anterior sobre elementos comunicativos, essa interpretação depende do contexto, né? Nos nossos 2 primeiros exemplos aqui, se você está no contexto do pedestre ou se você está no contexto do motorista. Meu terceiro exemplo aqui de interpretação é o sinal, né? Normalmente utilizado aí na escola, indica o final do horário, o final da aula. Esse daí todo mundo sabe interpretar. O sinal, no momento em que toca, é a hora de ir embora. Então a gente não tem uma mensagem falada, hora de ir embora. Ou não chega uma mensagem escrita no quadro, hora de ir embora. Vocês simplesmente ouvem o tocar do sinal e vocês têm aquela intuição, têm aquele saber natural de que, opa, chegou, arrumar as coisas e partir para casa. Tocou o sinal. É um aviso sonoro, mas é uma forma de texto, é uma forma de transmitir informação. Então, o que é interpretação de texto? A gente vai definir interpretação de texto como identificar sentido em algo cujo significado não é óbvio. Olha só que interessante, significado não é óbvio. Então, interpretação de texto não é ir lá no texto e tirar a informação óbvia que está claramente escrita ali, né? Você tem uma frase que diz: o boné de João é azul. Se você perguntar qual a cor do boné de João, isso não é interpretação de texto. Isso daí é uma verificação. Isso daí está muito nítido e óbvio dentro do texto. Você só vai voltar ao texto e verificar o que está sendo requisitado na pergunta.
Então você está fazendo uma verificação da informação. Você está fazendo uma verificação da cor do boné do João. Está escrito ali que ele é azul. Então você não tem nenhuma dúvida, você não precisa interpretar, você só precisa verificar essa informação. A interpretação é sobre informações que não são óbvias. Tá? Então é importante a gente ressaltar isso daqui. Ó. Verificar é diferente de interpretar. Tá? A gente quer trabalhar com a interpretação e não com verificação. A verificação é óbvia. Vamos para um exemplo. Maria foi ao mercado comprar leite, né? Então Maria aqui, toda meiga, foi buscar um leite. Se eu fizer a pergunta, quem foi ao mercado? Informação óbvia, tá na minha frase aqui. Maria, Maria foi ao mercado, não tem dúvidas, né? Isso é uma verificação, isso não é uma interpretação. A interpretação vem da ideia vem da associação de ideias, né? Então, a gente precisa associar as ideias que estão presentes no texto, perfeito? Então, vamos fazer alguns tipos de interpretação para essa frase. A minha frase principal, Maria foi ao mercado comprar leite. O que eu posso tirar de informação dessa frase? Primeira informação é que ela foi comprar somente leite, ela não foi comprar nada mais, né? Ou seja, se ela foi comprar somente leite, ela só tinha dinheiro para leite, ou ela não precisava de mais nada, ela só precisava do leite. Então Maria estava precisando de leite, por isso ela foi comprar leite. Ou Maria não tinha dinheiro para comprar nada mais e por isso comprou somente leite, né? Vocês observem, essas informações não estão diretamente expressas na frase, mas a gente consegue começar a tirar essas conclusões. Outra informação, Maria está num local que tem supermercado, que tem uma mercearia, senão ela não conseguiria comprar esse leite, né? Então ela tem acesso a um tipo de comércio que vende leite. E para ela querer comprar leite, é um pouco claro que Maria não tem gado em casa, senão ela não precisaria comprar leite. Ela precisaria somente retirar o leite do gado, que é de propriedade dela ou da família dela, né? São informações que não estão óbvias na nossa frase, mas que a gente pode tirar como conclusão da associação de ideias que a frase nos dá. Tá? Outra interpretação. Se ela foi comprar leite, alguém da sua casa deve tomar leite, né? Pode ser Maria, pode ser sua mãe, sua irmã, mas alguém precisa do leite, alguém toma leite, alguém quer leite. Então, também é uma informação conclusiva das informações que a gente tem da frase, né? Se foi Maria que se deslocou para as compras, então Maria que faz as compras de casa, senão outra pessoa teria ido comprar. Às vezes Maria faz as compras de casa porque outra pessoa tem dificuldade de locomoção, mas Maria não tem. Maria é jovem, Maria tem energia, Maria não tem nenhuma dificuldade de locomoção. Então Maria que vai às compras, justamente por não ter dificuldade de locomoção. Tá? Então vocês percebam que a gente fez diversos tipos de interpretação em cima de uma pequena frase. Perfeito? Agora vocês observem o caminho absurdo que eu vou tomar. Maria foi ao mercado comprar leite, porque Maria precisava de leite. Se ela precisava de leite, era para fazer um bolo. Porque é aniversário da irmã dela, ela queria dar um bolo para a irmã dela. O bolo que ela comprou foi roubado, né? O ladrão que roubou o bolo foi preso, mas o bolo ficou preso também na delegacia como prova. Eu construí uma história em cima da primeira frase. Mas ao ponto em que eu cheguei, a minha interpretação já começa a soar absurda. Eu não tenho informação suficiente, eu não tenho ideias transmitidas por essa frase para falar que um bolo foi roubado. Eu não tenho ideias suficientes para concluir de que o ladrão foi preso, né?
Então a gente tem que ter cuidado na interpretação de saber quando parar, né? Para a gente não fugir da realidade, para a gente ficar fiel somente às ideias que estão sendo transmitidas naquele momento, tá? Por que que eu consegui chegar nesse absurdo com aquela pequena frase? É uma frase que me dá pouca informação. Quanto menos informação, mais difícil de interpretar, porque me possibilita infinitas possibilidades, né? Então, quanto menos informação, mais difícil de interpretar. Quanto mais informação, acaba simplificando a nossa interpretação, porque a gente possui mais ideias associadas àquele contexto. Perfeito? Turma, a gente finaliza aqui essa aula. Na próxima eu vou trazer algumas dicas para vocês sobre como fazer interpretação de texto. Até a próxima aula, pessoal. Tchauzinho.